Oi, turma, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui para mais uma videoaula. Isto mesmo, mais um conteúdo e agora para a disciplina de ciências. Na disciplina de ciências, nós continuaremos falando de água, tá? Nosso assunto ainda será sobre água, só que agora será sobre as mudanças de estado da água, né? A água muda de estado. Este tema, este capítulo faz parte da nossa apostila, das páginas 126 a 129. Leia, ok? A apostila é importante. Anote o que você tiver de dúvidas e grife, né? O mais importante. E melhor ainda, se você quiser, acompanhe a videoaula com a apostila também, que é muito legal, tá bom? Vamos lá? Bom, para entendermos este tema de hoje, mudanças do estado da água, nós vamos relembrar o que foi falado na videoaula, na aula online anterior, tá? Nós vimos na videoaula anterior que a água é muito importante para os seres vivos e que nós a encontramos em três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Nessa parte sólida, quando nós encontramos, né, a água em estado sólido, nós geralmente encontramos em forma de gelo, né? O gelo que nós colocamos, utilizamos para gelar as bebidas, e também nós vimos os icebergs, né? Que nós encontramos aí grandes pedras de gelo, né? Montanhas de gelo, os icebergs. Nós vimos também o estado líquido, este estado aqui, que é o mais comum, né? Que nós encontramos no mar, nos rios, lagos. A água também que utilizamos diariamente no nosso cotidiano, ela está no estado líquido, certo? E no estado gasoso, que é esse aqui, tá? A água está em forma de vapor, ou seja, ela está invisível. São microgotículas de água espalhadas no ar o tempo todo, certo? Nós vamos aprender e entender essa mudança de estado. O sólido para o líquido para o gasoso, tá? Cada mudança de estado tem um nome e nós vamos aprender agora. Na natureza, a mudança de estado físico da água resulta principalmente da ação do sol e do vento, certo? Então, essa mudança é o resultado que dessa ação do sol, né, o calor do sol, e do vento quente também, tá? A água, ela passa por 4 mudanças de estado, certo? A evaporação, a condensação, a solidificação e a fusão. Nós vamos entender agora cada um deles, tá? A evaporação é o seguinte, funciona da seguinte maneira. Ela está aqui, ó. A evaporação, sobre a ação da luz do sol e do vento, a água que está em estado líquido, ela torna-se vapor. Então, do estado líquido, ela vai para o gasoso, ela vira vapor. Essa é a vaporização, ou como chamamos também, evaporação, tá? Neste estado, a água vai se transformar em vapor devido ao sol e o vento quente. Esse vapor sobe e dá início àquele ciclo da água que nós aprendemos na aula passada. O vapor sobe, forma as nuvens, vai formando, né? Faz aquela junção
das nuvens, forma as nuvens, aí cai a chuva, cai a água vai para o solo, daí vai indo para o seu lugar, dando início assim ao ciclo novamente, tá? Então, esse processo de evaporação é quando a água está em estado líquido e passa para o gasoso, certo? Pode acontecer também o contrário, a água estar em estado gasoso e voltar para o líquido. Sim, pode acontecer. Nós chamamos isso de condensação, tá? A condensação é o exemplo assim. Vocês já devem ter visto a mamãe cozinhando, fazendo o arrozinho, né? Uma comidinha lá na cozinha. A panela está extremamente quente cozinhando o arroz e a tampa está fechada. Quando ela destampar a panela, a tampa estará cheia de gotículas embaixo. Essa é a condensação, quando a água no estado gasoso volta para entra em contato com uma superfície fria e volta a ser novamente líquido. Então, aquela água que ferveu, né, tá cozinhando, ela vai entrar em contato com a tampa da panela que está fria, aí o vapor vai voltar novamente ao estado líquido, tá? A solidificação. A solidificação lembra de sólido, não é mesmo? E como acontece isso? Se pegarmos a forma de gelo e enchermos de água líquida e colocarmos no congelador ou na geladeira, algumas horas depois nós vamos constatar que aquela água endureceu. Ela sofreu o processo de solidificação. Do líquido, ela passou para o sólido. É a solidificação. Ela passou do estado líquido para o sólido, certo? Ela sofreu uma mudança de temperatura e passou do líquido para o sólido, tá? Existe também o processo contrário desse processo, tá? É a fusão. A fusão é o contrário da solidificação. Se eu pegar aquele gelo que eu acabei de deixar, que eu peguei lá no congelador e deixar ele em temperatura ambiente, fora da geladeira, nós vamos perceber que o gelo vai começar a derreter. Ou seja, a água vai sair do estado sólido e vai voltar para o líquido. É onde acontece a fusão. Esse é o processo inverso da solidificação, que nós chamamos de fusão. Muito bem. A Pro agora vai convidá-los para assistir um vídeo muito interessante que vai complementar tudo que nós estamos vendo até agora, tá bom? Essa mudança de estado. Vamos lá? Bom filme para vocês! Smile and Learn. Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão.
Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá, você sabe. Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas. Por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Muito bem! Muitas informações interessantes, não é mesmo, pessoal? Vocês gostaram? Acredito que sim. Pois muito bem. E é a partir, depois desse vídeo que eu vou deixar a minha dica, a dica da videoaula. Eu quero saber, vou deixar uma pergunta, eu vou querer saber lá na aula online. Vocês vão me dizer o que derreteu no vídeo da garotinha. Alguma coisa derreteu no vídeo da garotinha. Você já deve saber o que é, tá? Anote para você me contar na online, tá bom? Muito bem. Aqui a Pro vai se despedindo, deixando sempre os meus recadinhos para que você anote as suas dúvidas, leia a apostila, ok? Grife as partes importantes, vamos discutir na aula online. Eu vou aguardar você, tá? Na aula online. Este conteúdo é para a nossa online de amanhã, de ciências.
tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!